a gente fez ao longo dos anos vários episódios de livros. E um dos livros que foi, para mim, assim, mudou minha cabeça, não é só sobre o Brasil, na verdade, ele é um livro sobre a história da inovação tecnológica e do comércio, que chama O Otimista Racional, do Matt Ridley. Esse livro é maravilhoso, a gente fez um episódio sobre ele, e o livro, ele conta basicamente como o comércio é meio que imparável, assim, a gente está num ponto da civilização que a livre troca de mercadorias, de serviços, a globalização já atingiu um patamar de crescimento e de inércia, digamos assim, de trocas que é muito difícil de ser parado, né, e essas, tipo, os países voltarem a ser silos fechados, e a partir disso, isso dá um otimismo enorme, porque não tem como o mundo funcionar parando o comércio. Então, tipo, vamos botar tarifa em todo mundo e todo mundo virar ultra protecionista e focar em produção interna. O mundo para de funcionar. Para. Não existe isso. Né? Todo mundo virar Cuba não vai dar certo para ninguém, nem para o cara que quer fazer isso. Então, esse livro, para mim, foi importante para entender como o capitalismo, embora, obviamente, ele esteja muito prejudicado em vários níveis, né, pelas atuações dos estados, é meio que já um efeito de rede, e ele já tem um funcionamento em tal escala que é muito difícil de governos conseguirem parar ele completamente, entende? Então, esse livro, é por isso que é o Otimista Racional, ele tipo, te dá um otimismo para olhar mais macro, sabe? Dar um zoom out e parar de, tipo, sim, tem muita coisa ruim acontecendo o tempo todo, no mundo inteiro, mas saindo, dando zoom out, tu consegue enxergar o todo e ver, olha, mesmo assim é difícil de estragarem a tal ponto que todo esse mecanismo pare de funcionar. Perfeito. E agora uma pergunta que com certeza não é das mais simples, que é para você. O que é liberdade? E também eu queria entender como essa definição evoluiu ao longo desses 7 anos de podcast, talvez desde antes, ao longo de toda a sua trajetória nesse meio. Boa. Olha, eu acho que liberdade é tu ter o direito de fazer o que tu quiser com a tua vida, com o teu corpo, com a tua propriedade, né? E ponto. É simplesmente tu ser livre para atuar com aquilo que é teu, que é o teu cérebro, o teu corpo, tua propriedade. Isso é liberdade. Quando a gente começa a dizer que liberdade liberdade é tu ter uma educação para tu conseguir ser um bom profissional e ganhar uma boa renda e ter uma vida mais livre, tipo, tu tá falando, tipo, de ter direito à educação, por exemplo, tu tá falando de coisas que estão fora do teu controle, que implica alguém mais tem que fazer aquilo ali. Então, tu não pode ter uma liberdade que implica obrigações a terceiros, né? Então, esse conceito básico do liberalismo, do libertarianismo, especialmente lá a derivação da autopropriedade, a partir do que o Rothbard explica, eu acho que isso, eu acreditava lá na época, que eu acho bem antes que a gente começar, continuo acreditando, acho que faz muito sentido, mas eu amadureci no sentido de que eu não enxergava tão importante o ponto da liberdade ser também um elemento que requer a responsabilidade. Então, o outro lado, né? Sim, tu tens direito a ser dono do teu corpo, fazer o que tu quiser com a tua vida, mas as consequências das tuas ações, tu também é responsável, e isso gera, enfim, uma responsabilidade sobre elas, especialmente quando tu tá lidando com outras pessoas, né? Seja através do teu negócio, através da tua carreira, ou, enfim, das tuas ações. Então, por exemplo, cara, tipo, tu tem direito de tocar uma festa na tua casa e incomodar os teus vizinhos de madrugada? É tua propriedade. Mas, cara, tu tem direito a invadir com ondas sonoras a casa do vizinho às 3 da manhã e incomodar a vida dele? Não, na minha visão, não. Depende do condomínio, qual é a regra do condomínio, ou qual é a regra da cidade, mas algum lugar aqui, obviamente, quando a gente fala de propriedade estatal, não existe essa regra, né? Mas em um condomínio privado existiria. Então, tu tem ali quem está dando a regra ao condomínio, e tu, ao te mudar para o condomínio, tu aceita aquelas regras. E se tu não cumpri-las, não é o condomínio que está errado, é tu que está errado. Tu que te mudou para o lugar e tu não está cumprindo as regras do lugar. Né? E daí, quando tem espaço público, ou enfim, rua pública, isso tudo fica meio nublado, mas não deixa de ser verdade. Entendeu? Então, essa parte da responsabilidade é algo que hoje eu enxergo como bem mais importante, né? E
talvez tenha sido a principal diferença, assim, do passado. Mas em termos de ideias, assim, do que é liberdade, eu acredito que é a mesma visão.